Então, de cara, a gente precisa fazer uma quebra, a gente precisa separar a profecia do Antigo Testamento e a profecia do Novo Testamento, porque são coisas diferentes. Então vamos falar então sobre o que é esse tal de dom de profecias que Paulo está mandando a gente buscar. Já que ele está falando assim, ó, vocês podem falar em línguas, devem falar em línguas, tudo bem, mas é muito melhor que vocês falem, que vocês pratiquem, que vocês busquem, que vocês corram atrás do dom de profecias. O que é isso? O que é esse dom de profecias? Para a gente começar, a gente vai ler esse texto aqui, que está em 1 Tessalonicenses 5, de 19 a 21, que diz assim: não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Primeiro que a gente já de cara pode ver que a gente não pode desprezar as profecias. É a primeira coisa que Paulo vai dizer, não desprezeis as profecias. Mas eu vou perguntar, será que ele está falando aqui de todas as profecias? Será que é profecias do Antigo Testamento também? Ora, se fosse isso, a gente não precisaria colocar a prova. Ele mesmo fala aqui no versículo 21, mas ponham tudo à prova. E a gente também acabou de ler aqui em 1 Coríntios 14, 29, vou até ler de novo, ó, tratando-se de profecias, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, peraí, de cara a gente já pode entender que Paulo não está falando das profecias do Antigo Testamento, porque as profecias do Antigo Testamento não tinham que ter sido colocadas à prova. Aquilo está no texto bíblico. O texto bíblico, o Velho Testamento é quase que inteiro cheio de profecias, então a gente sabe que a gente não precisa colocar aquilo à prova. Então Paulo está falando sobre um outro tipo de dom de profecias. Paulo está falando sobre as profecias que servem para a edificação da igreja. A gente já leu também. O 14:4, quem fala em línguas fala a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. E o 24 vai dizer: mas se entrarem e desprezarem, estão profetizando, todos vocês serão convencidos de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Então a gente já pode de cara saber que as profecias, Wilson, elas são para edificação da igreja e são profecias nos dias de hoje. Então, de cara, a gente precisa fazer uma quebra, a gente precisa separar a profecia do Antigo Testamento e a profecia do Novo Testamento, porque são coisas diferentes. E a gente vai ver que são coisas diferentes. Agora a gente vai passear de novo um pouquinho na Bíblia. Quem pode abrir para a gente Deuteronômio 18, 18 a 20. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Olha que interessante, aqui Deus está falando para Moisés, e Estevão vai usar esse texto quando ele está sendo lá apedrejado, se referindo a Jesus, de que quando Deus está falando assim, levantarei um profeta semelhante a ti, ele está se referindo a Jesus, e é óbvio que está mesmo, mas esse texto traz para a gente as orientações de como funciona a profecia no Antigo Testamento. É esse texto que vai regrar para a gente. Colocarei as minhas palavras na tua boca. E você vai falar, quer eles escutem ou não. É isso. E ó como que era assim mesmo. Quem pode ler Jeremias 1:9 para a gente? Alguém abre Jeremias 1:9 e outra pessoa abre em Ezequiel 2. Ezequiel 2 aberto. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então aí, você falará as minhas palavras. Não são as palavras do profeta. É Deus falando assim, ô Ezequiel, tu vai falar as minhas palavras. Quem tem Jeremias 1:9 aí?
o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Agora eu coloco na sua boca as minhas palavras. Então já vê que o profeta no Antigo Testamento, ele dizia, assim diz o Senhor, porque Deus colocava a palavra na boca do profeta, não tinha nenhuma relação com o cérebro dele, ele não processava aquilo. Deus botava a palavra nele e ele falava aquilo que Deus tinha para falar. E olha que negócio interessante que a gente vai ver também sobre a profecia no Novo Testamento versus a do Novo. Quando a gente lê a de 1 Coríntios 14, 26, a gente acabou de ler. Ele está falando que a gente tem que julgar. Quando aparece aqui no 29, tratando de profetas, 2 ou 3, falem 2 ou 3 e os outros julguem. No Antigo Testamento não tinha nada que julgar, tinha que obedecer e pronto. Não tinha conversa. Agora aqui no Novo Testamento eu tenho que ouvir, eu tenho que julgar. Você entende que tem uma diferença? Você entende que é diferente? Você percebe que a profecia do Antigo Testamento é diferente da profecia no Novo Testamento? O que acontece nos dias de hoje, Wilson, é que o profeta do Novo Testamento, o profeta dos dias de hoje, ele quer ter o mesmo direito, ele quer ter o mesmo privilégio, quer ter a mesma autoridade do profeta do Antigo Testamento, mas não tem. Ele não vai ter. E é interessante porque a Miriam leu lá pra gente o texto lá de Deuteronômio 18, 18 a 20, que vai falar que se aquilo que ele falar, ou se ele ousar falar alguma coisa que eu não tenha mandado falar, esse cara tem que morrer. Então o profeta de hoje ele quer ter a mesma autoridade do profeta do Antigo Testamento, mas não quer ter as mesmas consequências, né, de que se aquilo não acontece. Mas vamos dar sequência aqui. Então tem uma diferença. Quando a gente vê aqui no texto de 1 Coríntios 14, 26, ele está dizendo, portanto, irmãos, que diremos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem salmo, tem uma instrução, uma revelação. A palavra no Antigo Testamento, a profecia no Antigo Testamento, Deus colocava a palavra na boca do profeta. No Novo Testamento, ele revela algo no coração. Então aí de cara já tem uma diferença absurda entre o que Deus revela no nosso coração e aquilo que ele coloca de palavra na boca do profeta do Antigo Testamento. Por isso, esse dom ele não deve ser usado fora da igreja. Por que esse dom não deve ser usado fora da igreja? Que você vai consultar um profeta, só você e esse profeta, porque não vai ter ninguém para julgar. A igreja não vai julgar. Paulo aqui está o tempo inteiro falando assim, julguem, os outros têm que julgar, mas ponde tudo à prova. Que os outros julguem, falem 2 ou 3, mas que os outros julguem, e que julguem, e que julguem. Ou seja, se você está sozinho com o profeta, quem vai julgar se esse negócio está certo ou não? Olha outro ponto interessante que a gente vai entender agora, a diferença do dom do profecia no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quem pode abrir para a gente em Atos 21 e ler de 3 a 4? E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então, olha que interessante. Eles estão ali saindo de Chipre e aí alguns discípulos são crentes, são cristãos, é a igreja. Eles, pelo Espírito, diziam a Paulo, diziam ao apóstolo Paulo, está dizendo aí que pelo Espírito diziam a Paulo para que Paulo não fosse para Jerusalém. Todo mundo concorda que o Wilson leu isso? Alguém discorda do que está escrito aí no texto? Agora, quem pode ler para a gente? O Wilson mesmo, que já está aí no 21, do 17 ao 19. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhes por miúdo que por seu ministério, o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Olha que legal.
A gente leu um pouquinho antes que a galera tinha falado para Paulo assim: Paulo, não vai para Jerusalém. Eram profecias, eram revelações ali. Paulo não obedece. Paulo não obedece isso. No versículo 17, acabou de falar assim: chegando em Jerusalém, e Paulo vai para o templo. O apóstolo no Novo Testamento está acima do profeta. Paulo não obedece essa profecia. E sabe por que ele não obedece? Vira aí uma página para trás, Wilson, e lê o 20, 22 e 23. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo já sabia que ele ia ser preso. O Espírito Santo já tinha revelado para Paulo que ele ia ser preso. Mas ele não obedece essa profecia porque o apostolado de Paulo ele está acima do dom de profecias do Novo Testamento. E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Quem pode ler Atos 11, 27 e 28? Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então aqui temos a citação de um profeta de nome Ágabo que fez uma profecia que se cumpriu. Esse cara é um profeta realmente ungido pelo Espírito. E ele está aqui, ó. Ele levantou-se e pelo Espírito ele disse que uma grande fome ia vir. E veio. A fome veio, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. Então temos aqui que o Ágabo é um profeta ungido pelo Espírito. Mas olha que interessante quando a gente vai lá para o 21, Atos 21, 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo. Um profeta chamado Ágabo. É o mesmo Ágabo, é o mesmo cara. Vendo ao nosso encontro, ele tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e os entregarão na mão dos gentios. Então está aqui Ágabo, um profeta que lá atrás, lá no capítulo 11, 10 capítulos para trás no livro de Atos, era um cara que tinha profetizado uma fome, essa fome aconteceu. A Bíblia faz questão de trazer isso, nós já vimos que nada na Bíblia está por acaso. E aqui eis que está esse mesmo Ágabo dizendo assim: assim diz o Espírito Santo. Em outras versões, assim diz o Senhor. Ele está usando exatamente a mesma expressão que os profetas do Antigo Testamento usavam. Mas vamos ver o que acontece? Vamos ler agora o 30 e 33, do 30 ao 33, ainda no capítulo 21. Eu leio na NVI e diz assim: Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas e toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante, os soldados pararam de espancar a Paulo. O comandante chegou, prendeu, ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. O que Ágabo tinha falado? Ágabo tinha falado o seguinte: assim diz o Senhor. Dessa maneira, os judeus amarrarão Paulo e o entregarão nas mãos dos gentios. Mas espera aí, os judeus tentam matar Paulo. Eles não amarram Paulo, eles tentam matar Paulo. Quem amarra Paulo é o centurião, é o gentil. Então o que Ágabo vai dizer assim: os judeus vão amarrar Paulo e vão dar na mão dos gentios. Mas não é isso que acontece. Quem amarra Paulo é o próprio centurião, é o próprio gentil. Você vê que no geral Ágabo acerta, mas ele erra nos detalhes? No geral, Ágabo acertou. Paulo ia ser preso em Jerusalém. Ele ia ser preso em Jerusalém, ia ser amarrado. Paulo foi preso em Jerusalém e Paulo foi amarrado em Jerusalém. Mas os detalhes estão errados. Pô, se foi o Espírito Santo que falou, ele não vai acertar no geral e vai errar os detalhes.
O Espírito Santo acerta tudo. O Espírito Santo não ia acertar metade da profecia. Então aqui fica claro de que a palavra de Deus no Novo Testamento é revelada ao profeta. E o grande problema é que o profeta, nós seres humanos, a gente tem dificuldade de ficar quieto nas coisas que a gente não sabe, a gente completa. Então Ágabo sabia, foi revelado para ele que Paulo ia ser preso, que Paulo ia ser amarrado, mas ele talvez não recebeu a revelação correta de como que isso deveria acontecer e nem precisava saber. Paulo não precisava saber quem que ia amarrar ele, como é que ia amarrar. Paulo só precisava saber que ia ser amarrado e que ia ser preso em Jerusalém. Então você vê que no geral Ágabo acerta, mas ele erra nos detalhes. O Espírito Santo não erra nos detalhes. O grande problema é que nós, como seres humanos, nós como pecadores, nós preenchemos algumas lacunas que não foram reveladas para a gente. E aí a grande questão que a gente pode chegar é a seguinte: peraí, está escrito aqui na Bíblia, assim diz o Espírito Santo. Está escrito aqui. Mas espera. Ágabo disse, assim diz o Espírito Santo. Não é a Bíblia que está falando. A Bíblia está falando que ele falou que o Espírito Santo falou que tinha aqui. Tá vendo como é meio complicado? E aí tem duas explicações para isso. Uma delas é que isso aqui está na Bíblia exatamente para provar, para mostrar que o profeta do Novo Testamento jamais deve dizer assim diz o Senhor. Porque no mesmo capítulo tem a contestação de que não foi exatamente isso que o Espírito Santo diz. Essa é uma das explicações. A segunda explicação é que no Novo Testamento essa expressão assim diz o Senhor já tinha tido um significado diferente do que tinha no Antigo Testamento. Eu tenho uma preferência maior pela primeira interpretação, mas tem algumas pessoas bastante inteligentes, muito mais inteligentes, estudadas do que eu, que também defendem essa segunda opinião, de que essa palavra, assim diz o Senhor, aqui que Ágabo está dizendo, já era diferente, já era mais um sentido de adivinhação, tanto que quando Jesus está sendo esbofeteado, enquanto ele está sofrendo ali antes de ser crucificado, os soldados vai dizer assim, profetiza quem foi que te bateu, ou seja, adivinha quem foi que te bateu. Então esse profetiza poderia ser uma adivinhação. Então Ágabo poderia estar dizendo assim, olha, eu acho, no geral, que Paulo vai ser amarrado assim, assim, assado. Eu tenho preferência pela interpretação de que isso está aqui na Bíblia da forma como está, para que a gente possa aprender que a gente hoje no Novo Testamento, na vida da igreja, não deveria dizer assim, diz o Senhor, mas cada um fique com a sua interpretação sobre isso. Então, para a gente resumir, por que que as profecias mudam? Agora a gente vai lá para Apocalipse 19, lá no finalzinho da Bíblia. Quem pode abrir? Alguém abre em Apocalipse 19? E alguém vai abrir lá em Lucas 16:16. Quem pode abrir para a gente Apocalipse 19 e outra pessoa em Lucas 16:16? Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E é por isso que mudou. Por isso que o dom de profecias no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Porque o profeta do Antigo Testamento, ele fala que Jesus vai vir. O espírito da profecia, ele é o Novo Testamento. Quem pode ler Lucas 16:16 para a gente? A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. A lei e os profetas duraram até João. Por que duraram até João? Porque o profeta do Antigo Testamento, ele falava que Jesus ia vir, Jesus vai vir, Jesus vai vir, Jesus vai vir. Só que aí Jesus já veio. Então não tem mais que o profeta falar Jesus vai vir, Jesus vai vir. Agora vai ser o apóstolo que vai dar testemunho de como é que foi isso. E é por isso que Paulo está acima da profecia que Ágabo tinha feito. É por isso que os profetas tinham falado assim, não vai para Jerusalém. E Paulo fala assim, eu vou.
Porque o profeta no Antigo Testamento, ele tinha um nível ali, ele tinha uma autoridade, é ele que vai escrever o texto bíblico. Mas quem vai fazer essa outra autoridade não é mais o profeta no Novo Testamento, é o apóstolo. O profeta do Antigo Testamento ele vai escrever o texto bíblico, toda a Torá, profeta, que a gente acabou de ler o texto de Deus falando para Moisés, levantarei um profeta semelhante a ti. Moisés era profeta, Abraão era profeta. Os Salmos, se a gente for ler aqui o texto de Atos 2, esse texto é legalzinho, deixa eu ver se eu acho rapidinho para ler para vocês. Mas até gente que a gente não imagina que é profeta, era profeta. Se a gente ler aqui o Atos 2, o 29 e 30. Aqui é Pedro pregando. Irmãos, posso dizer com franqueza que o nosso patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus prometera com juramento e por aí vai. Ou seja, Davi era profeta. A Torá é escrita por profetas, os Salmos são escritos pelos profetas, os profetas, né, os textos, né, dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores são escritos por profetas. Então quem escreve o texto bíblico, quem escreve a Bíblia, são profetas. Mas no Novo Testamento, quem vai escrever são os apóstolos. As 13 cartas de Paulo, é Paulo, apóstolo, é ele que escreve. 1ª e 2ª Pedro, Pedro, apóstolo, João, o Evangelho de João, as cartinhas de João, Apocalipse, é João que escreve, Mateus era apóstolo, Marcos não era apóstolo, mas ele estava diretamente associado a Pedro, Lucas não era apóstolo, mas diretamente associado, acompanhou o ministério de Paulo de perto ali, vivendo junto. Os textos que a gente lê de Atos, e fomos, nós estávamos, descemos, andamos, seguimos, ou seja, Lucas está junto, tudo aquilo que Paulo está fazendo, Lucas está do lado dele. Então quem escreve o Novo Testamento é o apóstolo. Então tem uma diferença entre o apóstolo do o profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. Existe essa diferença. A autoridade do Novo Testamento é do apóstolo. Então a gente precisa entender que as profecias hoje, elas servem para edificação, para encorajamento e para consolação. Profecias hoje servem para edificação da igreja, encorajamento da igreja, consolação da igreja. Não servem para trazer uma doutrina nova. Não servem para trazer um ensinamento novo. Não serve para trazer alguma coisa que a Bíblia ainda não nos trouxe, como se acrescentasse algo à Bíblia, como se estivesse faltando alguma coisa na Bíblia que ainda não tínhamos. Precisa ter aquele mesmo texto que a gente leu, tudo precisa ser feito com ordem, precisa ser feito com dedicação. A gente precisa buscar o dom de profecias. Paulo vai ter um mandamento que a gente deve buscar o dom de profecias.